bem com vocês? Então, hoje é a Páscoa, então nós vamos falar sobre o dia que Jesus foi crucificado. Mas para isso, nós vamos voltar um pouco no tempo, para explicar a vocês sobre a primeira Páscoa. Sim, a primeira Páscoa não aconteceu quando Jesus foi crucificado. Ela aconteceu lá atrás, ainda no tempo de Moisés. Vocês se lembram que o povo de Israel era escravo do Egito? Eles sofriam muito e queriam sair daquele lugar, mas Faraó não deixava de jeito nenhum. Então Deus chamou Moisés e Arão para irem falar com Faraó. Mas Faraó insistiu e não deixava o povo sair do Egito. Então Deus mandou as 10 pragas, para que assim o Faraó deixasse o povo sair. Foi praga atrás de praga, mas Faraó não liberava o povo de Israel. Depois de 9 pragas, Deus disse assim a Moisés: Moisés, prepara o povo, porque está chegando a hora do povo finalmente sair do Egito. Deus passou orientações para Moisés levar ao povo do que eles deveriam fazer. A última praga iria atingir todos os filhos mais velhos do Egito, os primeiros filhos dos egípcios. Para que o povo de Israel não fosse atingido, Deus pediu que cada família sacrificasse um cordeirinho limpo, sem manchas e sem doenças, e passasse o sangue desse cordeirinho nos umbrais das portas. Todas as casas que estivessem protegidas pelo sangue do cordeiro não seriam atingidas pela morte que passaria naquela noite tão triste pelo Egito. Depois disso, eles deveriam comer o cordeiro juntamente com pães sem fermentos e ervas amargas. Então, essa foi a primeira Páscoa. E depois disso, eles saíram do Egito. Esse sangue do cordeiro já representava o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que muitos anos depois viria a morrer por nós. Sangue este que nos protege até hoje. Bom, mas agora vamos falar sobre a última semana de Jesus aqui na Terra, pois tiveram dias muito importantes. E é representada por essa semana que nós passamos agora, a que antecede a Páscoa. Deus sempre quis que todos soubessem o quanto Ele ama cada um e que a humanidade aprendesse a fazer o bem, deixasse de pecar. Para isso, Ele teve uma ideia genial. Ele decidiu enviar o seu único filho, que morava com Ele no céu desde antes da fundação do mundo, para vir à Terra. O nome dele é Jesus. Sim, Jesus. Jesus, quando veio ao mundo, falou do amor de Deus para muitas pessoas. Ele curou o corpo e a alma do povo e demonstrou o amor de Deus com atitudes simples. Ele ensinava assim: amem uns aos outros como eu vos tenho amado e perdoem uns aos outros para que sejam perdoados. Muitas pessoas ouviam os ensinamentos de Jesus e seguiam a ele, mas havia 12 homens em especial que seguiam a Jesus mais de perto. Esses eram os seus discípulos. Discípulos quer dizer aprendizes. E onde Jesus ia, os discípulos iam atrás. Tudo o que Jesus ensinava, os discípulos ouviam, porque um dia eles seriam responsáveis por levar essa mensagem para o resto do mundo. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Só que infelizmente, Jesus não tinha só amigos, ele tinha inimigos. Pessoas que desejavam o mal de Jesus, apesar dele só fazer o bem. Essas pessoas falavam: quem você pensa que é? Tá achando que é o Filho de Deus? Essas pessoas procuravam um pretexto para prender Jesus e até matá-lo. Mas pensem bem, quem é que vai conseguir prender e matar o Filho de Deus? Isso só poderia acontecer se o próprio Filho de Deus entregasse a sua vida. Jesus sabia que ele deveria fazer isso para que os homens não tivessem dúvida de que ele amava a todos. Mas quando foi chegando a sua hora, a hora da morte, foi dando uma tristeza em Jesus, uma angústia. E o que a gente faz quando sente angústia? A gente fala com Deus.
Então, Jesus foi a um jardim chamado Getsemane, onde ele sempre costumava ir. Nesse jardim, ele achou uma pedra e ali ele se reclinou de joelhos, conversando com Deus. E disse: ó Pai, se possível, me livra dessa hora, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua, ó Deus. Ainda enquanto estava orando, chegaram os inimigos de Jesus para prendê-lo. Jesus poderia pedir a Deus para que enviasse anjos para protegê-lo, mas não. Ele mesmo se entregou e deixou que os seus inimigos o levassem para a prisão. Quando chegou lá, esses inimigos de Jesus judiaram muito dele. Eles feriram Jesus, maltrataram, cuspiram e açoitaram as suas costas. Colocaram uma coroa de espinhos em Jesus. Ali Jesus sofreu muito. Foi muito machucado. Depois que eles machucaram Jesus, eles ainda colocaram Jesus em uma cruz. Eles prenderam os pés e as mãos de Jesus nessa cruz. E Jesus ficou lá preso, sofrendo muito, até que finalmente ele entregou o seu espírito e morreu. Quando isso aconteceu, o céu escureceu, a terra tremeu e até mesmo os inimigos de Jesus ficaram morrendo de medo. Alguns disseram: é verdade que ele era o Filho de Deus, e saíram correndo. Depois que morreu, um amigo de Jesus, muito rico, chamado José, tirou o corpo dele da cruz e deu para Jesus um túmulo que era seu. E ali ele envolveu o corpo de Jesus em tecidos e o colocou dentro daquele túmulo para que Jesus fosse sepultado. Depois que Jesus morreu, os amigos dele se sentiram muito sozinhos, muito solitários. Além de amigos, Jesus tinha amigas. E 3 amigas dele foram até o túmulo de Jesus no 3º dia chorar pela morte dele. Chegando lá, a dor era tanta que elas começaram a derramar suas lágrimas no túmulo de Jesus. Choraram muito de tristeza e solidão. Choraram tanto até que Deus enviou do céu um anjo reluzente, um anjo muito reluzente e brilhante. O anjo falou assim para elas: por que vocês choram? Jesus não está mais aqui, porque ao 3º dia Deus fez com que Jesus ressuscitasse. Então o anjo mostrou para as mulheres o túmulo vazio. Quando elas receberam a mensagem do anjo e viram o túmulo vazio, elas ficaram muito felizes e foram correndo contar aos amigos de Jesus. Uns acreditaram, outros desconfiaram. Então o próprio Jesus ressuscitado apareceu para eles e continuou falando do amor de Deus. Até que 40 dias depois, ele foi levado novamente para a morada dele. Sabe? Onde ele morava com Deus antes da fundação do mundo. Então, hoje na Páscoa a gente comemora que Jesus não está morto. Ele voltou a viver. Por isso nós podemos ter esperanças, porque ele ama a cada um de nós. Para encerrar o vídeo, eu gostaria de falar só mais uma coisa. Nos tempos de Moisés, quando eles sacrificavam o cordeirinho, eles faziam isso com a intenção de cobrir o pecado que era cometido por eles. Mas o pecado continuava lá. Então, quando Jesus morreu na cruz por nós, a intenção não foi somente cobrir os nossos pecados, mas foi lavar totalmente o nosso coração. E graças a isso, hoje nós temos o livre acesso ao Senhor e nós podemos falar com Ele quando nós pecamos e pedir perdão verdadeiramente e deixar para trás os velhos hábitos. Então é isso, crianças. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!